Eu sou a Jéssica Daiane Michalak, atleta paralímpica de tiro esportivo, na modalidade R4-R5 de carabina de ar à distância de 10 metros, categoria SH2, natural de Benedito Novo, Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos ao podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E o episódio de hoje é sobre as Paralimpíadas. Olá, meus queridos ouvintes. Então, vocês acabaram de ouvir a Jéssica Michalak, que é aí atleta paralímpica do tiro esportivo, e ela fez a abertura justamente porque a gente vai conversar depois com ela, vai ter um episódio do quadro Que Papo é Esse, justamente para falar com ela sobre as experiências dela no tiro esportivo paralímpico, né, como é que foi a trajetória dela e assim por diante. Mas, nesse episódio, vamos falar, como ela mesma anunciou, das Paralimpíadas. Então, como se deu o início das Paralimpíadas? Por meio de documentação, a gente sabe que a prática de esportes entre deficientes remonta à virada lá do século XIX para o século XX. A prática de esportes entre pessoas com alguma deficiência, na verdade, foi se tornando uma prática comum a partir do momento em que a medicina passou a buscar formas de dar aos deficientes mais funcionalidade e melhor qualidade de vida. Considera-se que um pontapé para isso foi realizado pelos britânicos na década de 1940. E em 1944, o Reino Unido estabeleceu um hospital localizado em Stoke Mandeville, voltado para o tratamento de soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. Era um hospital que se dedicava a soldados com lesões medulares, principalmente. Então a gente vê aí que, né, infelizmente por causa de guerra, as coisas aconteceram e, né, bom que pelo menos as pessoas pensarem em formas de adaptar melhor aí a forma como essas pessoas com deficiência, por causa da guerra, poderiam se encaixar melhor na sociedade, poderiam eh, se desenvolver melhor, né, querendo ou não. Então, a instituição ficou conhecida como Spinal Injuries Centre, ou Hospital de Lesionados Medulares, na tradução para o português, né? Era conduzida pelo médico alemão Ludwig Guttmann, que decidiu implantar práticas esportivas como ferramenta de reabilitação dos pacientes. A partir de 1948, ele estabeleceu uma competição que ficou conhecida como Stoke Mandeville Games, que precederia aí os Jogos Paralímpicos. Essa competição tornou-se anual e passou a receber atletas estrangeiros a partir da década de 1950. Em 1960, optou-se por levar os Jogos de Stoke Mandeville para Roma, cidade que sediava as Olimpíadas na época. Esse evento contou com 400 atletas de 23 países e é considerado o primeiro Jogos Paralímpicos da história. Então a gente vê aí que levou um tempo aí até, né, uns 12 anos, mais de 10 anos, para que o, o esporte paralímpico, né, os Jogos Paralímpicos tivessem esse nome, né, tipo, nem tinham talvez esse nome ainda, foi levado de Stoke Mandeville para Roma apenas, mas pelo menos já tinha ali esse foco de ser para atletas, né, para deficientes, por qualquer motivo, né, mas já tinha esse foco aí e reuniu, para mim, eu considero que reuniu bastante gente já, 400 atletas de 23 países diferentes. E em 1964, a competição também foi realizada na cidade sede das Olimpíadas, que naquele ano era Tóquio. Entre 1968 e 1984, os Jogos Paralímpicos foram realizados em diferentes cidades sede dos Jogos Olímpicos, porque os comitês dessas cidades não demonstraram interesse em organizar o evento paralímpico. Então hoje a gente vê que é comum a cidade que cedia as Olimpíadas sediar as Paralimpíadas também. Naquela época, lá no início, não era dessa forma, né? Não foi dessa forma durante esses anos entre 1968 e 1984. E foi a partir de Seul, 1988, que os Jogos Paralímpicos ganharam maior visibilidade. Na capital sul-coreana,
os atletas paralímpicos foram permitidos a usar a mesma estrutura dos atletas olímpicos, e isso contribuiu para aumentar a atenção aos primeiros. A mudança de patamar foi tão expressiva que já em 1989 surgiu o Comitê Paralímpico Internacional. Desde então, os Jogos Paralímpicos têm ganhado mais espaço na mídia, mais atenção do público, e o financiamento dos atletas paralímpicos cresceu consideravelmente. Além dos Jogos Olímpicos de Verão, são realizados desde 1976 edições dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Né, além dos Jogos Paralímpicos de Verão, na verdade, também são realizados Jogos Paralímpicos de Inverno. Eu nunca assisti, mas agora estou com muita curiosidade em ver. A primeira participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno aconteceu lá em 2014. Né, é recente ainda. Mas uma das coisas que eu, pelo menos, sempre ficava confuso, mas sempre vem à tona quando chega as Paralimpíadas, é como funcionam as classes, porque são muitas modalidades. Por exemplo, atletismo tem muita classe, muitas diferentes graus de deficiência que, querendo ou não, faz diferença. Então, os atletas precisam ser classificados ali para competir dentro das suas dificuldades, assim como outros. Então, eh, agora eu vou explicar um pouco como que funciona essas classes, mas antes já vou dizer que eu não vou comentar de todas as classes, vou comentar apenas das classes que eu apenas das classes e do esporte, das modalidades dos quais eu já comentei, já falei de um esporte paralelo em algum episódio do podcast, justamente porque a partir de agora, os esportes que eu vou falar, contar sobre, naquele modelo mais tradicional do episódio, eu vou falar também do seu irmão, vamos assim dizer, nas Paralimpíadas. Mas o objetivo da classificação é justamente garantir sempre a igualdade e dessa classificação, né, dessas classes, é justamente garantir a igualdade de condições na disputa. Para tal, são feitos exames físicos, 2, avaliação funcional, com testes de força muscular, amplitude do movimento articular, medição de membros e coordenação. E 3, exame técnico, que consiste na demonstração da prova em si, com o atleta usando as adaptações necessárias. Os avaliadores analisam a realização do movimento e técnica utilizada, assim como as próteses e órteses. Então, vamos falar um pouco desses esportes que estão nas Paralimpíadas, e eu vou realmente ressaltar aqueles que eu já comentei em outros episódios, como basquete, tênis de mesa, tiro com arco. Tem um adendo, vou falar de tiro esportivo, justamente porque é o episódio que a gente vai conversar porque é justamente o esporte que a Jéssica Michalak, que vai estar no próximo episódio do Que Papo é Esse, a gente vai conversar sobre. E sobre o vôlei sentado também. Vamos começar falando pelo basquete em cadeira de rodas. O basquete atualmente nas Paralimpíadas é praticado apenas em cadeira de rodas. No entanto, já foi praticado de forma sem ser a cadeira de rodas com atletas com deficiência intelectual. Um grande problema foi um escândalo que aconteceu em algumas edições atrás, em que a seleção da Espanha inscreveu irregularmente muitos atletas que não tinham tal deficiência e eles passaram caminhão, foram ouro e tudo mais. Só que foi descoberta essa fraude. Então, como não tinha métodos específicos eh, eficazes na época de como se fazer essa avaliação para saber da deficiência de cada competidor, de cada atleta, eles acabaram por eliminar a modalidade de basquete para deficientes intelectuais. Mas agora, falando do basquete em cadeira de rodas, os atletas recebem uma classificação funcional, que varia de 1 a 4,5 pontos, de acordo com o comprometimento motor de cada atleta. Quanto menor o comprometimento do atleta, maior a pontuação. Durante o jogo, a soma total dos 5 jogadores não pode ultrapassar a 14 pontos. Então, pode ser qualquer atleta cadeirante, né? Seja um amputado, seja alguém com algum outro tipo de paralisação, mas tem que, conforme o grau aí for dificultando, né, da deficiência e tudo mais, aumenta
essa aumenta a pontuação, então não pode passar de 14 pontos. Então, realmente, desculpa, ao contrário, né? Quanto menor o comprometimento do atleta, maior a pontuação. Então, tem que ter ali um equilíbrio entre todos os competidores, todos os 5 jogadores que estão em quadra no momento. Já temos também o tênis de mesa. O tênis de mesa que o Brasil é fortíssimo. Tivemos aí o caso da Bruna Alexandre, que foi a primeira brasileira a disputar tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas pelo tênis de mesa. E um tênis de mesa paralímpico é praticado por atletas com paralisia cerebral, amputados, cadeirantes e pessoas com deficiência intelectual. São 11 classes, de 1 a 5 para cadeirantes, de 6 a 10 para andantes, né? Mas que tem ali membros amputados. Então, tem gente com membros amputados nos membros superiores ou inferiores, pode variar. E nos dois casos, vale a regra de quanto menor o número da classe, maior a restrição de mobilidade. Já a classe 11 é para andantes com deficiência intelectual. E também temos o tiro com arco. O tiro com arco, ele que é um ele é bem diferente, tem mais classes, diversidade do que nós temos nas Olimpíadas. A gente conversou aí no último episódio com a Ana Luísa Caetano, e aí ela falou, pô, só tem o arco recurvo nas Olimpíadas. Já nas Paralimpíadas é um pouco diferente. O tiro com arco paralímpico pode ser disputado por pessoas com amputações, paraplégicos e tetraplégicos, paralisia cerebral, doenças funcionais e progressivas, como atrofia muscular e escleroses, com disfunções nas articulações, problemas na coluna e múltiplas deficiências. Então, o tiro com arco é o esporte que eu acredito aí que mais abrangente, inclusive as pessoas das Paralimpíadas, as pessoas com deficiência podem também disputar as Olimpíadas porque as regras são praticamente as mesmas. Só o contrário, óbvio, não pode acontecer. No tiro com arco, os atletas são divididos em 3 grupos de classes, que pode ser um pouco meio confuso aqui, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Que se diferenciam esses grupos de classes pelas capacidades do atleta de ficar em pé ou de locomoção nos braços e tronco. Tem o W1 e W2 Open, que é o arco recurvo e composto, e V1, V2 e V3 são atletas com deficiência visual. W1 e W2 para atletas com deficiências graves em 3 ou 4 membros, braços e pernas, né? E Open para arco recurvo, né? Podendo usar arco recurvo e composto. Para atletas com deficiência em um membro, seja superior ou inferior, ou ainda em 2 membros, inferiores ou superiores, e inferior do mesmo lado. E aí entra um outro fator interessante sobre o tiro com arco. Nas competições existem os mesmos tipos de competição que tem nas Olimpíadas, que é individual e por equipe. Mas, bom, antes de eu falar o resto dos esportes aí, deixa eu falar um recadinho para vocês. Falar sobre esporte sempre foi algo que eu gostei bastante. E fazer o podcast foi um meio que eu encontrei de conseguir falar cada vez mais e estar mais perto, né, desse meio. Então, comecei o podcast aí, Que Esporte é Esse? Você pode encontrar o podcast nas plataformas, qualquer agregador de podcast. No entanto, considere apoiar a gente na Aurelo. Na Aurelo, lá tem apoios de R$ 5, justamente apenas, pô, tá recebendo aí os episódios, recebe, tem boas entrevistas acontecendo e vai vir muito mais, né? Vou criar aí um grupo ou algum meio aí de beneficiar essas pessoas que apoiam cada vez mais, participando, mandando perguntas para os entrevistados e assim por diante. Vai vir cada vez mais novidade e apenas ouvindo por lá, você já ajuda bastante porque a gente ganha pinga uns centavos para nós. Então, ouve aí na Aurelo também, siga a gente nas redes sociais e vamos voltar para o episódio.
Voltando agora, tem mais 2 esportes que ainda faltou falar. Um é o tiro esportivo, que tem a classe SH1 e SH2. SH1 são para os atletas que conseguem suportar o peso da arma e podem usar um rifle ou pistola. E SH2 para aqueles atletas que necessitam de suporte para apoiar a arma, que pode ser apenas o rifle. As carabinas e pistolas de ar são usadas nos eventos de 10 metros de distância. Já nos 25, é uma pistola de perfuração, né, a pólvora, que toma conta da disputa. E as carabinas de perfuração e pistola são as armas das provas de 50 metros. E agora o último esporte que faltou falar, né, que eu já comentei com vocês lá nos episódios tradicionais, faltou falar que foi o vôlei sentado, né, de acordo com o grau de impacto nas funções na modalidade ocasionado pela sua deficiência, que então é determinada as classes, que são divididas em 2 grupos, VS1 e VS2. A formação em quadra permite, no máximo, um atleta do VS2 por time por vez. E aí, o VS1 são para atletas com comprometimento significativo das funções do core, com amputações altas, membros encurtados no nascimento, rigidez anormal de articulações, tensão muscular e movimentos descoordenados e ou involuntários. Já o VS2 são atletas com comprometimento menos grave, com amputação de pés, de dedos de uma das mãos, casos mais brandos de tensão muscular e movimentos descoordenados e ou involuntários. Eu acho interessante que nesses esportes coletivos, a gente tem muito aquela coisa tipo, olha, tu tem que ter um equilíbrio, né, para poder jogar o jogo, né? Tem que ter o pessoal que tem menos capacidade motora, o que tem um grau de deficiência um pouco maior, e tem que ter o pessoal ali com um pouco menor. Tem que ter equilíbrio, acho isso muito interessante, isso é bem claro para mim. Mas e como é que é o Brasil na história das Paralimpíadas? A gente sabe que na história das Olimpíadas, o Brasil, ele é, vamos dizer assim, é, é médio ali, né? Ele consegue ali umas. As melhores classificações do Brasil foi no Rio e em Tóquio, né? Pensando em número de medalhas, mas em Tóquio com mais medalhas de ouro, ficando ali entre os 15 primeiros. Já nas Paralimpíadas, o Brasil é potência extrema, assim, né? Sempre no top 10, né? Nas Paralimpíadas passadas, o Brasil, se não me engano, foi 8º lugar no quadro geral de medalhas, e agora nessas Paralimpíadas, o Brasil está performando muito bem, aí brigando ali entre quinto, sexto, então estou torcendo para que a gente consiga ir logo para terceiro ou quarto. Mas, vamos lá, a primeira participação brasileira na história dos Jogos Paralímpicos foi em Heidelberg, na então Alemanha Ocidental, lá em 1972. Mas a primeira medalha do país foi conquistada pelo Brasil 4 anos depois da sua estreia nos Jogos de Toronto, 1976, no Canadá. A dupla formada por Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos da Costa conquistou a prata no lawn bowls, modalidade semelhante à bocha e praticada na grama. Desde então, a delegação brasileira subiu ao pódio em quase todas as edições da competição. As exceções foram na sua estreia em 1972 e nos Jogos de Anaheim, 1980. Até Tóquio 2020, 2021, os atletas que representaram o país já conquistaram no total 373 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos. Ao todo, foram 109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze. A edição dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 foi também a melhor campanha do Brasil na história do maior evento do paradesporto. Os atletas brasileiros subiram ao pódio o mesmo número de vezes que a edição anterior, no Rio em 2016, 72, mas a diferença foi que, na capital japonesa, as medalhas de ouro vieram em maior quantidade. Ao todo, o Brasil conquistou 22 medalhas de ouro
20 de prata e 30 de bronze. O desempenho rendeu ao país a 7ª posição no quadro geral de medalhas, atrás de China, Grã-Bretanha e do Comitê Paralímpico Russo, Estados Unidos, Holanda e Ucrânia. A mesma posição obtida lá em Londres, 2012. Eu tinha comentado com vocês, estava ali em dúvida em qual posição o Brasil tinha ficado nas últimas Paralimpíadas. Ficou em 7º lugar, então. E estamos lutando para ficar melhor ainda nessa. E em Tóquio, a delegação brasileira contou com 260 atletas, incluindo guias, calheiros, goleiros e timoneiro, sendo 164 homens e 96 mulheres, além da comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 435 pessoas. Jamais uma missão brasileira em Jogos Paralímpicos no exterior teve tamanha proporção. Ao todo, o Comitê Paralímpico convocou 255 atletas com deficiência na competição para essas Olimpíadas de Paris, para essas Paralimpíadas de Paris, né? Falando ali antes um pouco, peguei mais para a gente fazer uma comparação. Agora foram 255 atletas, ao todo também foram convocados 19 atletas guia, sendo 18 de atletismo e 1 do triatlo, 3 calheiros da bocha, 2 goleiros do futebol de cegos e 1 timoneiro do remo, totalizando 280 competidores na capital francesa. Já o maior crescimento de resultados esportivos entre uma edição e outra de Jogos Paralímpicos ocorreu ainda na década de 90. Nos Jogos de Atlanta 1996, os atletas brasileiros conquistaram 21 medalhas, um aumento de 200% em relação às 7 obtidas em Barcelona 1992. E os desempenhos registrados no Rio de Janeiro 2016, com alta de 67,4%, e em Atenas 2004, com 50%, foram outras importantes evoluções demonstradas pelo país em relação à sua participação anterior. Então, a gente vê aí que parece um crescimento bem exponencial que vem acontecendo nas últimas edições. E isso é algo da gente se orgulhar bastante. E agora falando de uma das figuras que, pelo menos quando eu penso em Paralimpíadas, mais eu me lembro, que mais para mim é o rosto das Paralimpíadas brasileiras, que é o Daniel Dias, da classe S5 da natação. Ele é o atleta brasileiro com mais pódios na história em Jogos Paralímpicos, com 27 medalhas em 4 edições de competição, sendo 14 de ouro, mais a metade de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. O Daniel fez sua última participação em Jogos na edição de Tóquio, encerrando a carreira esportiva com 3 bronzes nas provas de 100 metros e 200 metros livre, e no revezamento 4 por 50 metros livre, 20 pontos. Estamos em meio aos Jogos Paralímpicos agora em Paris, 2024, e até essa madrugada, no dia 5/9, que era quando eu estava terminando de concluir a edição desse podcast, desse episódio, o Brasil ocupa aqui a 6ª posição do quadro geral de medalhas, com 15 medalhas de ouro, 15 de prata e 27 de bronze, totalizando aí 57 medalhas. No dia de hoje a gente já recebeu algumas medalhas de prata e de bronze, e estamos lutando aí por outras medalhas. Então, o que eu digo sigam acompanhando para não se perder as medalhas, que nas Paralimpíadas nunca para de rolar uma medalha nova, e a cada hora tem uma medalha pelo menos. Mas, e de todas essas medalhas, a gente já teve medalhas vindas do atletismo em diversas modalidades, já tivemos natação, tênis de mesa, taekwondo também, taekwondo que está na sua 2ª edição das Paralimpíadas, e ainda promete, essas Paralimpíadas ainda promete receber muitas medalhas em esportes coletivos também, né? Já recebemos aí no dia de hoje mesmo, que não está contabilizado aí nesse quadro, no dia de hoje, medalhas no goalball, por exemplo, no goalball masculino. Temos também futebol de cegos, que somos potência mesmo, assim, somos pentacampeão. A gente vai ser hexa no futebol paralímpico antes do futebol olímpico, antes do futebol, né, tradicional. E temos outros tantos esportes para receber medalha até o último dia das Paralimpíadas.
é isso, minha gente. Obrigado por terem ouvido até aqui. É, excelente, foi excelente fazer esse episódio, montar esse episódio para vocês. Demorou, mas saiu. E é excelente falar de esporte. É excelente mesmo. Fico muito feliz aos que ouviram. Então, considerem apoiar lá na Aurelo, ouvir na Aurelo, nem que seja. Tem tanto versão de aplicativo como versão web. E também siga a gente, siga o podcast no Instagram. No Instagram, o arroba do Instagram é QueSportesse, Vou deixar aqui na descrição, porque realmente é meio difícil, né? Só assim eu falando de pegar. Mas siga a gente lá, acompanha. Tem muitas entrevistas legais que vão acontecer, então siga ouvindo a gente, siga ouvindo o podcast para conhecerem, aprenderem e curtirem cada vez mais esportes. Valeu!